que uma coisa interessante de falar, que de vez em quando a gente fica trocando ideia, o pessoal, o próprio cliente vem com umas ideias relacionadas a isso, vou montar um pistão forjado ou alguma coisa assim. Então, só para a gente alinhar as ideias e ver o que isso significa, tá? O forjado e o fundido são processos de fabricação, tá bom, pessoal? Por que é importante você saber disso e você ter isso em mente? Porque esses processos de fabricação não quer dizer que um é melhor que o outro, tá? Existem carros originais que vêm com pistão fundido e carros que vêm originalmente com pistão forjado, tá? Esse exemplo do pistão forjado até é um que eu sei de cabeça, mas eu não quis pesquisar algo mais diferente, esse já é bem diferente. Esse pistão forjado que a gente tem a fotinho ali é de um Mustang, tá? De 87 a 90, ele vinha com pistões forjados de fábrica. E o pistão fundido que a gente tem a fotinho ali é de um Volkswagen motor AP. Então, só que tá um motor AP, só que se a gente pegar a maior parte dos motores que saem de fábrica, eles vão vir equipados com pistões fundidos, do tipo fundidos, né? Por quê? Como que funciona o processo de fundição, né? O processo de fundição, ele é o seguinte, são o metal derretido que ele é colocado em um molde, tá? Então, ele tem um molde que a gente consegue fazer ele com bastante detalhe, é um molde complexo, e a gente derrete esse metal, né, essa liga de alumínio, a gente coloca nesse molde, espera ela esfriar, e o pistão, ele sai bem pronto, tá? Então aqui, eu tenho esse pistão, ele é um pistão de Alfa Romeo, se eu não me engano, é até um carro diferente, o pessoal aqui da empresa gosta de umas coisas diferentes. Se eu não me engano, é um 145, se eu não me engano, tá? Então esse é um pistão de Alfa Romeo, e ele é um pistão fundido. Por que eu sei que ele é fundido? Porque aqui na parte de baixo dele, a gente tem marcas que são inerentes ao processo de fundição, né? Então, só de olhar para o pistão, né, quando tem esses enrugadinhos aqui, vamos tentar mostrar no zoom? Ó, a gente tem aqui marcas que são inerentes do processo de fundição, tá? Quando esse pistão ele sai da fundição, ele sai bem pronto. O que é feito depois nele, né? A fabricante, ela pega esse pistão que saiu da fundição, que ele já vem, por exemplo, com esses detalhes aqui. Aqui tem umas marquinhas, tá? Porque esse carro, ele acabou atropelando válvula, né? Então por isso que ele tá fora do motor, ele não tá lá mais funcionando, tá? Esse carro ainda existe, ele anda, ele é de um funcionário nosso aqui, de um colaborador. Mas ele, por conta dessa atropelada de válvula, ele não tá mais no motor. Mas enfim, a gente consegue ver que, por exemplo, aqui também tem marcas de fundição, né? Então esse pistão ele sai lá da fundição bem pronto. O que é feito, o que a montadora faz depois que ele sai da fundição? Eles fazem apenas o acabamento, né? Finalizando o pistão para ele poder ser montado no motor, tá? Então, detalhes, tipo, às vezes a própria cabeça do pistão pode ter algum detalhe que é feito de forma usinada, a saia ela é usinada para que fique o acabamento perfeito, tá? Os próprios anéis, as canaletas do pistão, elas são usinadas, tá? Mas o pistão ele sai lá do processo de fundição bem pronto. Tanto é que se você olhar aqui do lado, né, também tem marcas inerentes ao processo de fundição, tá? Então, basicamente, tá, uma visão bem básica sobre o assunto é que o pistão fundido ele sai bem pronto lá da fábrica, né, do processo de fundição. O pistão forjado, por outro lado, o que você faz? Você pega uma barra de alumínio, né, você corta ela mais ou menos do tamanho do pistão que você quer fazer e você vai colocar ela numa prensa. Aqui eu não tenho nenhum pistão forjado, tá, para mostrar para vocês, mas você coloca numa prensa e você vai bater em cima do pistão até um certo ponto ele vai sair de uma certa forma em formato de pistão, mas não tão pronto, tá? Então, um pistão forjado, ele exige usinagem nele, né? Usinagem, o que é usinagem? Eu não falei isso antes, tá? O que é usinagem? Você vai pegar a peça, que ela não está pronta ainda, você vai esculpir o que você quer na peça, tá? Então você vai tirar material para fazer com que ela... Vai fazer o acabamento para que ele realmente fique com o formato que você quer, tá? Então, o pistão forjado, ele sai da fábrica de uma forma muito, muito grosseira, né? Você não consegue fazer por exemplo, colocar no molde de pistão forjado cavas de válvula. Isso você vai fazer depois só na usinagem. Então, é um processo muito mais complicado e muito mais caro, tá? Outra coisa diferente, tá? O que difere, de fato, no pistão forjado e no pistão fundido? O pistão fundido, a gente costuma falar que a gente pode fazer uma analogia com vidro. Ele fica muito duro, tá? Ele tem muita resistência a desgaste, mas ele
é muito quebradiço, né? Se você bater, se deixar um pistão cair no chão, ele vai quebrar, tá? Então a gente tem até um pistão desse, do nosso motorzinho aqui que a gente usa de estudo, né? Que é o motor de Celta, que ele quebrou, ele caiu numa alturinha dessa aqui, ele já quebrou, né? Então ele fica muito duro, muito resistente a desgaste, porém, ele é quebradiço, né? O pistão forjado, ele vai aguentar muito mais pancada, né? Então ele vai aguentar temperaturas maiores, vai aguentar pressões maiores dentro da câmara, só que isso vem a um custo, tá? Os pistões forjados, eles dilatam muito mais do que os fundidos. Principalmente quando a gente tem esse tipo de pistão aqui, né? Que é o fundido hipereutético. O fundido hipereutético, ele tem, na sua formulação lá, né, no alumínio que compõe esse pistão, ele vai ter muito mais silício, tá? E o que o silício faz? Ele adiciona ainda mais essa característica que eu comentei do pistão fundido, né? Que é ele ser duro, né? Ser resistente ao desgaste, e também ele adiciona uma outra característica que é diminuir a dilatação do pistão quando o motor está em funcionamento. Então, o pistão, quando a gente monta ele no motor, ele tem uma folga que é requisitada pelo fabricante. Só que conforme o motor vai funcionando, o pistão vai dilatar um pouquinho e ele vai ocupar um pouco mais daquela folga. Se for um pistão forjado, normalmente, ele vai dilatar muito mais que um pistão fundido. E ambos vão dilatar muito mais que um fundido hipereutético, tá? Então, não, é meio técnico, tá? Não, só pra gente ter um conhecimento relacionado à área, mas uma coisa que pode surgir aí é, tipo, o cara chegar, por exemplo, o Matheus, tá? O Matheus tem o seu Celta e ele quer fazer um reparo no motor, ele quer montar o motor, ele quer ficar com o Celta por muitos anos. Então ele pensa assim, vou refazer o motor, vou reconstruir o motor, já vou aproveitar e vou botar um pistão forjado, né? Eu pego lá numa fabricante que faz esses pistões para competição ou para outros tipos de aplicação, que é para o Celta, né? Para aquele motor, tem as características necessárias, só que ele é forjado. Que isso vai trazer um benefício para o Matheus? Depende. Para usar um carro original, com certeza não. Então, a minha dica, né, com isso tudo e relacionando a reparação, é você utilizar as peças originais e aplicar elas aonde você precisa, né? Então, o motor original ele vai exigir peças originais, ele vai durar mais, né? O pistão forjado, fazendo uma outra analogia, ele vai ficar como se fosse uma borracha, né? A borracha de apagar coisas no caderno. Se você apertar ela não quebra, não vai se quebrar. Porém, se você começa a raspar ela no caderno, ela vai se deteriorar muito rápido, tá? Outro problema também é que o pistão forjado ele vai exigir uma folga maior e vai causar aquele barulho, né, de manhã cedo. Né, imagina que o pistão está funcionando lá no carro, ele vai ter uma folga pequena, né? Imagina se for um pistão forjado, vai exigir uma folga maior. Imagina que ele vai sempre, quando ele está com a folga maior, que ele não esquentou ainda, ele vai ficar se batendo lá dentro do cilindro, ele vai desgastar o cilindro, ele vai se desgastar a si próprio, tá? Então, a gente busca sempre aplicar peças originais. Existem pistões forjados originais? Sim, eu trouxe um exemplo ali, né? Que é o do Mustang, mas em geral, tá? A gente consegue ver mais pistões do tipo fundido. Tá certo, pessoal?